Desde o momento em que viemos ao mundo, nossa psicologia começa a se modelar a partir das experiências que vivenciamos. A figura paterna tem um papel vital nesse processo, influenciando não só nossa infância, mas também o modo como interagimos com os outros, especialmente em relacionamentos amorosos. Mesmo que acreditemos ter deixado o passado para trás, o inconsciente continua a expressar aquilo que não foi curado. Para a criança, o pai é não apenas uma fonte de proteção e segurança, mas também de estrutura e direção. Ele é a primeira representação de autoridade que nos ensina sobre o mundo externo, aceitação, rejeição, expectativas e como nos comportar para sermos dignos de amor. Mas o que acontece quando essa figura é ausente, distante ou até prejudicial? Uma parte de nós se fragmenta, criando uma sombra que nos seguirá até que decidamos confrontá-la. Talvez você nunca tenha tido uma relação próxima com seu pai. Ele pode ter sido frio, indiferente ou excessivamente exigente. Talvez você tenha tentado ganhar a aprovação dele sem sucesso, sentindo que nunca era o bastante. Ou, em sua ausência, você pode ter crescido sem um referencial claro do que é receber amor e validação de uma figura masculina. Jung nos diria que essas experiências não desaparecem com o tempo. Elas se ocultam no inconsciente e acabam projetando-se na vida adulta. Se já se perguntou por que repete certos padrões em seus relacionamentos, ou por que atrai pessoas que o fazem sentir-se ignorado, rejeitado ou insuficiente, é possível que a origem esteja em sua relação com seu pai. Nossa psique busca reviver, sem perceber, conflitos não resolvidos para tentar encontrar uma solução. Em outras palavras, se na infância buscou aprovação paterna e nunca a conseguiu, é provável que na idade adulta essa busca se transfira para parceiros, chefes ou amigos, recriando constantemente a mesma ferida. Imagine que você é uma criança pequena, desejosa de atenção e reconhecimento do seu pai. Você tenta fazer tudo certo, destacar-se, ser o melhor, mas o olhar de aprovação dele nunca chega. Com o tempo, aprende a se contentar com migalhas de afeto ou passa a acreditar que não merece amor, a menos que faça algo extraordinário para conquistá-lo. Agora, já adulto, cada vez que sente que não é suficiente para alguém, seu inconsciente o remete à mesma sensação da infância, ativando emoções de abandono, rejeição ou desespero. Jung dizia que o inconsciente não se comunica com palavras, mas com símbolos e padrões que se repetem até se tornarem conscientes. Se sente que sempre entra em relações onde precisa mostrar seu valor, onde dá mais do que recebe, ou onde sente que o parceiro nunca está realmente presente, é porque sua psique ainda tenta resolver a ferida original. Não é questão de azar ou coincidência, mas um convite para olhar para dentro. A cura da ferida paterna começa com a conscientização. Não podemos transformar o que não reconhecemos. Pergunte a si mesmo qual mensagem interna se repete quando sente que não é suficiente em um relacionamento. De onde vem esse sentimento? Que versão de si mesmo você criou para ser aceito quando criança? Quando uma criança não recebe amor incondicional do pai, ela aprende a se adaptar para sobreviver. Pode tornar-se excessivamente preocupada com a aprovação alheia ou fechar-se, tornando-se emocionalmente distante. Nenhum desses extremos é saudável, pois em ambos os casos estamos reprimindo nossa verdadeira essência. Jung diria que a chave está em integrar nossa sombra, ou seja, aceitar que essa ferida existe. Sido difícil para você aceitar que merece ser amado sem precisar fazer nada em troca. Ainda assim, quando começamos a confrontar essas crenças, abrimos espaço para a cura. Podemos passar a nos questionar sobre o que realmente importa, nos desvencilhando dessas exigências que carregamos por tanto tempo. Ao mergulhar fundo no processo de cura da ferida paterna, percebemos que não é apenas sobre a relação que tivemos com nosso pai. É sobre todas as áreas de nossa vida que foram afetadas por essa relação. É sobre como aprendemos a nos proteger das dores,
sobre as expectativas que criamos involuntariamente e sobre os limites que estabelecemos ou a falta deles. É um convite para rever nossas narrativas pessoais, para que possamos reescrever as partes que já não nos servem. Talvez ao longo dessa caminhada, descubramos que buscamos aprovação do mundo externo como reflexo de uma ausência interna, que a busca incessante por ser visto, ouvido ou validado tinha como origem a ânsia de preencher um espaço que apenas nós podemos completar. Reconhecer essa realidade é um ato de coragem, porque significa assumir responsabilidade sobre nossa vida e nossas escolhas. Significa parar de culpar o passado e, em vez disso, usá-lo como um trampolim para um futuro mais consciente. É importante lembrar que cada um tem seu tempo. À medida que cada camada de negação é eliminada, nos aproximamos mais de nossa essência. Esse não é um processo linear ou fácil. Envolve idas e vindas, momentos de avanço e retrocesso. Em certos dias, o progresso parecerá palpável. Em outros, tudo parecerá estagnado. Mas cada passo dado, por menor que seja, é um passo importante. Ao longo desse caminho, descobriremos que ao nos libertarmos das feridas do passado, também libertamos nossas potencialidades. São nesses momentos de introspecção e autodescoberta que nos conectamos verdadeiramente com nosso propósito, abrindo portas para vivências mais gratificantes e relacionamentos mais profundos. Nessa jornada, o apoio de profissionais, como terapeutas ou grupos de apoio, pode ser valioso. Eles nos proporcionam um espaço seguro para explorar nossas emoções e experiências sem julgamento. Também é útil buscar práticas de meditação ou atividades que nos centrem no presente, ajudando-nos a manter o foco em nosso crescimento emocional e espiritual. Ao reconhecer que nossa história não nos define, permitimos que novos capítulos sejam escritos. Cada cicatriz conta uma história de resiliência e aprendizado, e ao honrarmos nosso caminho, criamos um ambiente interior que é acolhedor, amoroso e verdadeiro. Dessa forma, a vida se transforma e passamos a vivê-la de maneira mais autêntica, buscando equilíbrio entre os desafios e as alegrias do dia a dia. Isso nos proporciona uma base sólida para enfrentar os desafios futuros com mais confiança e serenidade. Essa é a verdadeira transformação, quando o aprendizado das sombras nos leva a um entendimento mais profundo de quem somos e do amor que somos capazes de oferecer, tanto a nós mesmos quanto aos outros. A jornada da cura da ferida paterna é, acima de tudo, uma viagem de volta a nós mesmos, em que a pausa para a reflexão é tão importante quanto o movimento. Com paciência e autocompaixão, podemos navegá-la e acolher a vida em toda a sua plenitude. Acostumado a receber apenas uma pequena dose de carinho e aprender a se contentar sem ousar pedir muito, pois na infância entendeu que ao exigir corria o risco de ser descartado. Ou talvez tenha se tornado alguém que evita a intimidade emocional, que ergue barreiras, temendo que, ao permitir-se amar, acabe sendo novamente deixado de lado. Jung nos afirmaria que todas essas reações não são defeitos em nossa personalidade, mas sim estratégias inconscientes que criamos para lidar com o que nos feriu. Porém, o que antes serviu como escudo, hoje pode se tornar uma prisão. Se não tomarmos consciência desses padrões, repetiremos em cada relação, em cada escolha, em cada oportunidade que deixamos passar pelo receio de reviver a dor. Curar a ferida paterna implica olhar-se com honestidade e perguntar: quanto do meu comportamento nas relações é de fato meu e quanto é uma reação ao medo de não ser suficiente? Quanto do que procuro em um parceiro é uma tentativa inconsciente de preencher um vazio deixado na infância? Quando você começa a se questionar dessa forma, algo desperta dentro de você. Começa a perceber que muitas de suas escolhas não foram realmente livres, mas moldadas pelo passado. Imagine sua vida como um rio fluindo.
Se encontram pedras em seu percurso, a água desvia-se, enrola-se, perde sua força. Mas ao remover essas pedras, a água pode seguir livremente, com suavidade. O mesmo ocorre com sua energia. Cada ferida não resolvida é uma pedra no caminho. Não importa o quanto você deseja avançar, em algum momento a água encontrará essa barreira e o que não foi curado se manifestará em bloqueios, frustrações, relações que não funcionam. A sombra, esse lado oculto de nossa mente, sempre encontra um meio de aparecer. Podem ser atrações que refletem abandono, a incapacidade de confiar ou de se entregar completamente. E o mais irônico é que muitas vezes atraímos aquilo que mais nos machuca. Se na infância nos sentimos ignorados, buscamos inconscientemente por pessoas que nos façam sentir o mesmo. Não porque desejamos sofrer, mas porque nosso inconsciente tenta reviver essa ferida em busca de uma cura. Entretanto, em vez de sanar, acabamos presos em um ciclo repetitivo de dor. O inconsciente não procura nos punir, apenas quer mostrar o que precisamos enxergar. Mas, se continuarmos reagindo da mesma maneira, se ficarmos esperando que alguém venha nos salvar, nos validar ou nos dar o que nunca tivemos, continuaremos aprisionados nos mesmos padrões infinitamente. A única saída é a transformação interna. Curar a ferida paterna não significa confrontar seu pai ou esperar que ele mude. Significa assumir o controle de sua própria vida. Decidir que você não vai mais buscar nos outros o que pode oferecer a si mesmo. Significa reconhecer que, apesar da ausência ou indiferença de seu pai, você não está condenado a viver eternamente sob essa sombra. Quando você começa a trabalhar em si mesmo, em sua autoestima, no seu valor, na capacidade de se amar incondicionalmente, algo muda externamente. Você não atrai mais as mesmas pessoas, não repete mais os mesmos ciclos, não precisa mais que alguém o valide, porque aprendeu a se validar. As relações tornam-se mais autênticas, mais livres, menos baseadas na carência e mais na escolha consciente. Entretanto, esse processo não ocorre imediatamente nem de forma linear. Haverá momentos em que você se sentirá forte, livre, lúcido, e outros em que parecerá ter regredido, em que a velha dor ressurgirá, e você sentirá a tentação de retornar aos antigos padrões, de buscar nos outros quem é o indivíduo, quem sabe que só pode se entregar. Não se culpe por esses instantes, eles fazem parte do percurso. Cada instante em que você percebe o que está ocorrendo, você avança em direção à sua recuperação. Jung descrevia a individuação como o processo de se transformar naquilo que você realmente é, além das máscaras e das feridas. Esse trajeto de individuação exige que se reconheça a influência do trauma parental, não pelo prisma da vitimização, mas da responsabilidade. O que você decidir fazer com o que viveu influenciará o resto da sua vida. Vai permitir que isso o defina ou usará como impulso para se tornar uma versão mais consciente e emancipada de si mesmo? Curar não é sinônimo de esquecer ou minimizar o ocorrido. Significa dar um novo sentido à sua trajetória. Significa compreender que seu valor não está atrelado à aceitação alheia, que não precisa provar nada para ser digno de amor, e que pode construir relacionamentos pautados na escolha consciente e não na carência. Caso ainda sinta essa ferida e perceba padrões na sua vida que se repetem sem razão aparente, é hora de fazer uma pausa. Você não tem como alterar aquilo que não enxerga e não pode curar o que não reconhece. Permita-se olhar para dentro e questionar qual parte de você ainda anseia por amor, qual parte precisa ser ouvida. Jung nos deixou um legado imensurável. A sabedoria de que tudo o que necessitamos já reside em nós. No entanto, acessar esse saber requer coragem, exige deixar para trás a narrativa que nos contaram sobre nossa identidade e começar a escrever a própria história.
Ao aprofundar na ferida parental, percebe-se que ela não influencia apenas as relações românticas, mas também a forma como você se enxerga. Muitas das crenças que tem sobre seu valor pessoal, sobre o que merece ou não, sobre sua dignidade para o amor e reconhecimento, advém dessa experiência inicial com a figura paterna. Jung nos ensinou que a psique humana tem diversas partes, algumas das quais ficam na sombra esperando por reconhecimento. Uma dessas partes é a criança ferida que todos carregamos em nosso interior. Essa criança ainda espera ser notada, espera que alguém diga que ela é suficiente, que não precisa fazer nada para merecer amor. Mas se nunca tomar consciência da presença dela, continuará buscando isso externamente, repetindo padrões, atraindo as mesmas experiências e caindo nas mesmas armadilhas emocionais. E não por desejar sofrer, mas por desconhecer outro modo de existir. O problema é que enquanto você continuar procurando a figura paterna em outras pessoas, continuará encontrando versões distorcidas dela. Continuará atraindo parceiros que refletem sua ausência, indiferença ou exigência, e seguirá tentando obter a validação que nunca recebeu, esperando que alguém preencha esse vazio. E o vazio não se preenche com outra pessoa, se preenche ao se conectar consigo mesmo. Curar significa parar de buscar externamente o que apenas pode ser encontrado internamente. Significa deixar de esperar que alguém lhe dê o amor que nunca recebeu e começar a oferecê-lo a si mesmo. Significa aprender a reconhecer seu próprio valor sem precisar da aceitação de outrem. Jung nos ensinou que individuação é integrar todas as partes do nosso ser, inclusive aquelas que rejeitamos ou ignoramos. E a criança ferida é uma dessas partes. Olhe para ela por um instante. Essa criança que você foi, que tentou ser forte, que fez de tudo para se adequar, que buscou o olhar de sem encontrar o pai. Olhe para ela com empatia, não pena, pois essa criança não precisa de sua compaixão. Ela precisa que você a acolha, que assegure que ela não está mais só, que agora você está presente para protegê-la. Ao começar a curar essa ferida, sua energia se transforma. Você deixa de se relacionar por necessidade de aceitação e medo do abandono, para se conectar a partir da autossuficiência, da segurança interior e do amor próprio. Isso muda tudo. As pessoas que antes te atraíam e as relações que pareciam inevitáveis perdem a influência sobre você. Você para de se envolver com o que não lhe nutre e de se contentar com migalhas de afeto. Porque você percebe que não precisa implorar pelo que é seu por direito natural. Contudo, a cura não segue um caminho reto. Haverá dias em que você se sentirá forte e consciente, e outros em que as antigas feridas vão se reabrir, levando você a buscar nos outros o que apenas você pode se dar. Não se punam nesses momentos. Eles fazem parte do processo. Cada percepção do que está ocorrendo é um passo rumo à sua recuperação. Jung nos diria que integrar a sombra não ocorre de imediato. É um trabalho contínuo e corajoso, requerendo compromisso. Contudo, a cada escolha de não repetir velhos hábitos, a cada permissão para sentir sem reagir a partir da dor, você se liberta um pouco mais. Nesse processo, algo surpreendente será descoberto. Você perceberá que não precisa do amor do pai para se amar. Não precisa provar nada a ninguém para sentir valor. Embora a ferida tenha existido, ela não determina sua identidade ou o que pode criar em sua vida. Então, um dia, você acordará sentindo que algo mudou. As relações deixam de ferir da mesma maneira. Antigos medos perdem poder. O que antes te afetava já não tem impacto. E então você saberá que a cura ocorreu. Não porque a ferida sumiu, mas porque você aprendeu a conviver com ela sem que ela te domine. O amor que você buscava fora sempre esteve dentro de você, mas precisava se lembrar disso. E quando finalmente descobre isso,
tornando-se fonte de sua própria plenitude, tudo ao seu redor começa a se alinhar. As relações tornam-se mais verdadeiras, livres e amorosas, não porque alguém te resgatou, mas porque você se resgatou. Quando alcança o ponto de olhar para sua vida, sem que ela te domine, e entende que o que viveu não limita o que pode criar. Algo dentro de você muda permanentemente. Você não é mais um prisioneiro do passado, não reage mais automaticamente aos velhos padrões e não busca nos outros o que aprendeu a se dar. É aí que a verdadeira mudança acontece. Quando você deixa de ser um reflexo das suas feridas e se torna o criador consciente da sua vida. Jung também diria que isso é um processo. E ao se relacionar a partir da plenitude, consciência e liberdade de ser você mesmo, o amor deixa de ser sofrimento e se transforma em crescimento expansivo. Mas este conhecimento não é só seu. Há muitas pessoas presas nos mesmos padrões, sentindo-se incompletas em busca de algo que frequentemente, sem perceber, que a chave sempre esteve em seu interior. Portanto, se essa mensagem lhe tocou, compartilhe-a com alguém que possa necessitar dela. Você pode não imaginar o impacto que certas palavras podem ter na vida de outra pessoa. Deixe-nos seu comentário logo abaixo. Estou curioso para saber qual parte dessa mensagem mexeu com você. O que você descobriu sobre si? Qual passo você planeja dar para iniciar seu caminho de cura? Suas palavras podem ser a inspiração que alguém precisa para dar o primeiro passo em sua própria jornada. Caso você ainda não tenha se inscrito neste canal, aproveite para fazê-lo agora e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Aqui, abordamos o que realmente importa, o que transforma vidas de forma profunda e duradoura. Cada vez que você interage com este conteúdo, ajuda a espalhá-lo para que mais pessoas o encontrem, pessoas que estão à procura de respostas, mas que ainda não sabem onde buscar. A jornada rumo à cura é feita em conjunto. Você não está sozinho. Aqui, você tem uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão despertando, questionando e transformando suas vidas. E é isso que realmente muda o mundo. O despertar de cada indivíduo e a decisão de viver de forma autêntica. O amor que você sempre procurou já está dentro de você. Obrigado por ficar até aqui. Se inscreva no Entre Mundos e Mentes, que todos os dias vou trazer conteúdos como este. Um grande abraço.